Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Ana Veiga e não sei se vocês acompanharam o nosso outro vídeo onde a gente falava sobre coaching e sobre alguns dos tipos que existem de coaching e também sobre os coaching nas organizações. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre o processo de coaching e as suas metodologias. Atualmente, onde vemos um mercado altamente competitivo, as empresas precisam aplicar estratégias cada vez mais rápidas e assertivas para lidar com os novos desafios encontrados quase que diariamente. Fora que o meio empresarial é um meio onde a pressão anda muitas vezes de mão dada com os sentimentos dos colaboradores, né? E em função disso, as organizações, o que elas começam a fazer? Elas começam a buscar por consultorias especializadas que são capazes de alavancar com os resultados. E assim garantem não só uma estabilidade financeira, como também mais vantagens competitivas. Hoje em dia é incrível a quantidade de empresas que buscam o coaching para melhorar os seus resultados. E como a gente já tinha estudado na outra aula, o coaching empresarial nada mais é que uma técnica utilizada para extrair o máximo de talentos dos funcionários, de todos eles, na verdade. Assim, o crescimento da empresa se maximiza e se uniformiza, já que todas as áreas podem ser avaliadas e trabalhadas em conjunto. Mas a gente precisa ter cuidado aqui, porque o coaching não é uma ação pontual e pronto, acabou. Ele é um processo que é composto por etapas diferentes, onde uma é tão importante como a outra. Ou seja, o processo de coaching ele segue algumas fases. E a gente vai focar na definição do plano de trabalho, na elaboração e no planejamento dos processos, nas sequências, nos marcos e indicadores. Então, para isso, o primeiro passo é o estabelecimento das metas, é por onde tudo começa. É preciso que a gente trace e define os objetivos buscados. E esses objetivos, eles devem ser SMART, vocês lembram? Ou seja, eles devem ser específicos, medíveis, atingíveis, realistas e definidos no tempo. A gente também vai precisar examinar a situação atual que aquela empresa ou aquele funcionário específico atravessa. Uma vez que a gente já tenha as metas definidas, é momento de compreender o estado da situação atual. A gente sabe que o método do coaching é baseado em perguntas, não é? Mas aqui é muito importante a capacidade de escuta também. É saber que antes de formular a seguinte pergunta, é de vital importância que ela seja feita com cuidado, pensando em obter respostas bem detalhadas. O que a gente quer conseguir com isso? Também a gente precisa analisar as possíveis alternativas, ou seja, criamos uma lista de alternativas disponíveis, onde o que a gente vai buscar aqui é obter o maior número de opções, sem pensar, por enquanto, na qualidade e nem na viabilidade delas. Depois da lista pronta, é que a gente vai escolher a alternativa que pareça mais adequada, levando em consideração os custos e os benefícios envolvidos. Com essa lista na mão, a gente vai elaborar um plano de ação, digamos assim. É aqui que a gente vai ser necessário criar um plano específico para que cada meta que a gente se propôs que seja concluído. O plano de ação vai ser desenvolvido pelos nossos clientes através das perguntas realizadas pelo profissional. E, por último, a gente pode dizer que todo o processo de coaching empresarial inclui uma etapa final de avaliação e segmento, visando a obtenção do feedback do cliente sobre as ações que ele leva a cabo, seguindo o plano de ação. Com isso, a gente pode comprovar os avanços e prevenir futuras recaídas também, porque é muito importante a gente prevenir essas recaídas, além de reforçar tudo aquilo que a gente tiver aprendido nesse processo. E agora vocês devem estar se perguntando, né, como é que o coaching faz tudo isso? O programa de coaching ele tem uma infinidade de ferramentas particulares que buscam o aumento do desempenho organizacional ou mesmo pessoal, se for o caso, e variam de acordo com a formação do profissional. A gente vai buscar, né? Qual é a finalidade de tudo isso? O que a gente pretende atingir é com a área de atuação. Entre outras coisas, a gente pode deixar registrado aqui que o coaching de equipe pode usar questionários, entrevistas e observação direta. Agora vamos voltar um pouco nessa fita e lembrar que é durante a fase de implementação que se assina um contrato onde a gente inclui termos como a confidencialidade e o compromisso entre o profissional e o cliente. A gente precisa explicar que as sessões têm uma duração entre 60 a 90 minutos e que ocorrem mais ou menos entre 6 a 10 sessões, que vai depender somente do objetivo a ser alcançado.
a gente também pode comentar sobre as ferramentas de apoio que a gente vai utilizar nesse processo. Vale ressaltar que em cada sessão a gente pratica um controle do progresso atingido através da revisão daquilo que foi colocado em prática. Então a gente analisa o que aconteceu e as alterações que foram geradas. Também é recomendado que a gente faça uma avaliação final, no final do processo, entre uns 2, 3 meses após o final da sessão, para a gente poder verificar se trata de uma mudança que é permanente ou não. Agora vamos falar um pouco sobre as metodologias no processo de coaching. O que a gente tem aqui? A entrevista prévia com o responsável da equipe, para a gente poder avaliar em que ponto se encontra a situação atual, quais são as fraquezas, quais são as ameaças, os pontos fortes e as oportunidades. Uma coisa importante que a gente tem que esclarecer aqui é quais são as habilidades importantes para ser considerado um bom funcionário nessa empresa. Porque vocês podem se assustar no final das contas com a quantidade de gente que simplesmente não sabe o que se espera deles. É verdade. Assim que a nossa função será descobrir a essência do funcionário e avaliar o foco, ou seja, onde ele quer chegar e desenvolver as competências para finalmente ele conseguir chegar ali. Aqui pode ser legal também, como técnica, por exemplo, fazer uma lista de comportamentos desejados. Mas como regra geral, a maioria das competências a nível de coaching executivo tendem a envolver temas como gestão de tempo, comunicação assertiva, por exemplo, trabalho em equipe, autocontrole, gestão de orientação de estresse e de resultados. Também podemos trabalhar com um estilo de liderança a se pôr em prática, por exemplo, ou como dirigir uma determinada equipe, por exemplo. Agora, o que vocês acham se a gente começa a pensar em alguns erros que a gente como profissional precisa evitar? Boa, né? Então comecemos pelas perguntas. O uso de perguntas baseadas em porquê e não no para quê. Por exemplo, é preciso que a gente esqueça o por que você acha que, e se voltar mais ao questionamento do para quê. Para que você acha que? Ou seja, seria algo como por que você acha que mantém esse comportamento X, por exemplo? Agora, se eu pergunto, para que você acha que você mantém esse comportamento? O porquê, ele se baseia mais em desculpas que justificam um determinado comportamento, né? Não sei se vocês conseguem perceber. Outra coisa, não é o nosso papel dar conselho ou falar qual é o nosso ponto de vista. Mas, claro que a gente pode pensar que o melhor a se fazer nesse momento é ir diretamente ao chefe, por exemplo, e expor uma determinada questão. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é transformar o nosso conselho numa pergunta. Falar com o seu chefe seria uma solução possível? A gente não está dando conselho. Além disso, é importante ressaltar também que cada objetivo no coaching deve ser feito de forma positiva. Quando o nosso cliente formula o objetivo em negativa, na verdade, ele está dizendo o que ele não quer. Além disso, o nosso comportamento ele está intimamente influenciado pelos nossos pensamentos. Quando a gente pode entender a cadeia que vai do pensamento até a ação, passando pelo sentimento, é possível a gente modificar os pensamentos negativos em positivos. E por que isso é tão importante? Porque todo pensamento negativo leva a atos negativos, que por sua vez levam a consequências negativas. Assim que, quando uma pessoa compreende o processo que ocorre do pensamento à ação passando pelo sentimento, ela se torna capaz de controlar as emoções e as ações negativas e transforma os pensamentos limitantes em positivos. E como a pessoa pode identificar seus pensamentos? Ela tem que perceber suas verbalizações internas. Tudo aquilo que a gente fala para dentro durante o dia tem um forte impacto em como a gente vai se sentir e atuar. Ou seja, nossos comportamentos são resultados dos nossos pensamentos. Imagina que a gente passe o dia pensando, eu não posso bater lá na sala do meu chefe e perguntar daquele aumento que está prometido já faz um tempo. Ele já sabe que eu sou uma farsa, ele vai me demitir porque eu sou um funcionário muito caro para o que eu faço, enfim. Essa pessoa, em qual hora do dia, vai falar com o chefe sobre o salário que ela se julga merecedora? Agora, imaginem a diferença do pensamento que diz: bem, vou aproveitar esse intervalo, vou falar com o meu chefe daquele aumento, ele sabe que eu tenho cumprido com todos os prazos, ele tem que estar orgulhoso do que eu tenho feito pela empresa e contribuído para todo mundo. É outra postura, né, na hora de afrontar esse desafio. Assim que aqui
a gente já pode entender que as metodologias do coaching empresarial, não somente elas se centram que os colaboradores façam o melhor trabalho e sejam exitosos naquilo que eles se propõem. O coaching empresarial, ele também vai tentar resolver os problemas pessoais dos clientes, já que uma coisa está ligada à outra. Ou seja, quem eu sou fora da empresa vai repercutir e muito no papel que eu ajo, como eu atuo dentro dela. Outra coisa que eu queria que ficasse bem claro nesse ponto: o processo do coaching empresarial não é igual em todas as empresas. Ainda que exista um pano de fundo similar de trabalho, de forma de funcionamento. Como um padrão, a gente pode até dizer que, primeiramente, analisamos a situação do nosso cliente, identificamos os objetivos que ele quer buscar, definimos um plano de ação a ser seguido e que, por último, a gente realiza o segmento e as correções necessárias. Gente, tem muita coisa para dizer, mas vamos ficando por aqui. Esse é um assunto um tanto fascinante, mas a gente deixa o resto para as outras aulas também, né? E espero que a gente se veja em breve. Bons estudos!